Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso de número 5, que diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu vou repetir. E disse o Senhor: se você tiver fé como um grão de mostarda, que é muito pequeno. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A palavra de Deus é um desafio. A palavra nos confronta. O Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e eles pediram: Jesus, nós queremos ter mais fé, porque nós sabemos, se nós tivermos mais fé, certamente coisas maiores vão acontecer na nossa vida. É assim. Quando cremos mais, quando a nossa fé está firme, coisas maiores acontecem na nossa vida. Por quê? Porque a fé é a ponte para o sobrenatural de Deus entrar na sua vida. A fé é a ponte, portanto, se essa ponte for estreita, não tem como passar grandes coisas. Por isso que o Senhor diz assim: olha, se você tiver fé, e ainda que essa fé seja do tamanho de um grão da mostarda, você é capaz de dar ordem a uma árvore ou a um monte: saia daqui e lança-te ao mar, e certamente aquele monte vos obedeceria. Mas o que é que tem acontecido? O que é necessário para que você tenha mais fé? Sabe, queridos, nós só teremos mais fé quando nós tivermos uma verdadeira sede pelas coisas de Deus. O caderno de Isaías, capítulo 55, verso 1, diz assim: vinde vós que tendes sede. Se você tiver sede, vá até ao Senhor e beba. Ou seja, é um requisito para aumentar a minha fé, é quando eu tenho o quê? Quando eu tenho sede, quando eu necessito, quando eu digo assim como os discípulos disseram a Jesus: Jesus, nós queremos crer mais. Jesus, aumenta a nossa fé. Mas qual tem sido o problema? O problema é que muitas pessoas estão acomodadas. Acomodaram. Diz assim: do jeito que eu estou vivendo, pode até ser que não esteja lá essas coisas, mas eu estou conformado. Ou seja, não ousa crer, não ousa caminhar pela fé. E o que é que Deus faz? Deus nos chama a caminharmos pela fé. Eu estou dizendo que você não pode estar acomodado a essa situação que certamente você está vivendo aquietado. A fé tem sido um instrumento que muitas vezes você não tem tocado esse instrumento, não tem usado esse instrumento. Por isso que o Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Portanto, isso significa que você vai sair daqui, desse lugar, com uma fé mais apurada. Você vai sair daqui, meu querido, com uma fé mais sólida, mais firme. Você vai ficar, meu amado, nesse dia de hoje, com uma fé em franca expansão. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo.
Algumas pessoas se conformam com as migalhas. Uma certa feita, uma mulher chega até o Senhor Jesus e pede a Jesus um milagre. E Jesus diz assim, para desafiar aquela mulher, ele diz assim: o pão que se coloca à mesa é para os filhos. E aquela mulher diz assim: olha, mas os cachorrinhos ficam debaixo da mesa. Jesus diz assim: o pão não é para os cachorrinhos, é para os filhos. Sabe, queridos, os cachorrinhos são aqueles que ficam debaixo da mesa, se contentando com as migalhas. E o Senhor Jesus, ele é confrontado porque aquela mulher tinha sede. Aquela mulher desejava um milagre, ela precisava, ela dizia assim: a minha filha está enferma, está endemoniada. Jesus, por favor, ainda que sejam as migalhas, mas eu quero receber. Sabe, amados, qual tem sido a sua fé? A sua fé depende da sua mentalidade. Será que a sua mentalidade tem sido uma mentalidade de um cachorrinho que fica debaixo da mesa esperando as migalhas? Ou será que você entende que o Senhor te chama a ser filho e não se contentar com as migalhas, mas a participar da mesa, a participar do pão que é colocado sobre a mesa? Eu não sei se você me ouviu. Deus está te chamando a se sentar à mesa e a participar do pão, a comer do pão, a participar da ceia e não apenas ficar nas migalhas. Por isso, quando a gente ouve a palavra de Deus, ou quando a gente serve ao Senhor, a gente não serve com as nossas roupas, a gente não serve ao Senhor de forma externa, porque aquele que busca servir a Deus apenas com o externo, ele está vivendo uma superstição. E Deus não quer que você viva uma superstição. Deus não quer que você o sirva com o seu externo, mas com o seu interno. Que você busque de onde? Do mais profundo do seu coração. O que significa isso? Significa que servir a Deus é ter uma vida de transformação e não de acomodação. Os discípulos de Jesus eram homens simples, eram pessoas humildes, mas um dia esses homens tiveram o encontro com Jesus. A vida deles não foi mais a mesma. Jesus chamou aqueles homens para curar enfermos. Eles não eram médicos. Vá, cure os enfermos, expulse o demônio. Não eram oradores. Vá, anuncie. A vida daqueles homens não foram mais as mesmas. Não foi. Eu estou dizendo que a sua vida não pode ser mais a mesma, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado: a sua vida não pode ser mais a mesma. Mas preste atenção em uma coisa: onde é, de que forma eu posso aumentar a minha fé? Como você pode aumentar a sua fé? O caderno de Isaías nos ensina que as tendas precisam ser alargadas, que as estacas precisam ser firmadas. Esse é um tempo em que as estacas precisam estar firmes. Como é que eu alargo as tendas? Meu querido, tudo o que acontece na sua vida, tudo o que você fizer na sua vida, sabe onde começa? Começa dentro de você. Entenda o que eu estou dizendo? A fé, ela arranca de dentro de nós o espírito do conformismo. A fé nos leva a abrir os nossos olhos e a
enxergarmos uma nova dimensão, é pela fé que você pode dizer assim: coisas podem mudar lá na minha casa. É pela fé que você pode dizer assim: eu posso ter uma vida abençoada. É pela fé que você pode vislumbrar um novo universo. Por isso que aqueles discípulos, ouvindo Jesus, eles entenderam e pediram: Jesus, aumenta a nossa fé. Amados, entenda isso. O milagre, ele não começa lá de fora, mas ele já está plantado dentro de você. Alguns dizem assim: mas Deus conhece o meu passado. Claro que Deus conhece o seu passado. E porque eu conheço o meu passado, certamente eu não sou merecedor de receber algumas coisas. Não é verdade? Fiz muitas coisas lá atrás, eu acho que eu não mereço, eu acho que Deus não quer me dar, eu acho que olha, foram muitos os meus erros. E às vezes continuam sendo. Mas eu quero que você saiba que você é imperfeito, como eu sou imperfeito. Mas aquele que derramou o sangue por nós na cruz do Calvário, ele é perfeito. E através do seu sangue derramado, é que nós somos limpos, que nós somos purificados, é que nós alcançamos a graça. Através de quem? Através da pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei se você me ouviu. Deus olha para você, querido, e diz assim: você foi feito à minha imagem e à minha semelhança. Olha, chegou o momento da sua vida em que você foi deformado pelo pecado, mas eu mudo a sua história, eu transformo a sua história. Eu estou falando com você, filho. Deus diz assim: eu mudo a sua história pode ser transformada. Mas uma pergunta eu quero te fazer: o que é que você deseja? Quando as pessoas chegaram perto de Jesus e queriam pedir algo para Jesus, uma certa feita chegou um cego perto do Senhor e falou assim: Jesus, tende compaixão de mim, Jesus. Jesus virou para aquele cego e perguntou assim: ô filho, o que você quer que eu te faça? Essa pergunta é importante. Essa pergunta é a pergunta que Deus faz para a gente hoje. O que é que você quer que eu te faça? Talvez você queira viver uma fé no natural. Eu vou levando a vida a si mesmo, não é verdade? Eu estou mais ou menos, e assim dá para ir tocando barco. Algum tempo atrás eu vi alguém que dizia assim: minha vida está muito boa, eu não preciso ser mais abençoado do que eu sou. Eu disse assim: você é egoísta, você está pensando apenas em você. Você pode ser um instrumento para abençoar outras vidas. Não pense apenas em você. Mas outros dizem assim: eu quero permanecer do jeito que eu estou. Claro, Deus respeita. Mas quando nós temos sede e fome do Senhor, nós pedimos ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Por quê? Porque eu quero viver na dimensão do sobrenatural. Viver na dimensão do sobrenatural é exatamente cumprir o projeto, o propósito que Deus tem para a sua vida. Glórias a Deus. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos por um momento. Deus está restaurando a sua igreja. Deus está buscando um povo santo, que tenha disposição para andar no sobrenatural. Uma coisa é você crer em Deus. Uma coisa é você saber que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Claro, você sabe disso, você crê. Talvez o que esteja faltando seja exatamente você aprender a caminhar pela fé. Eu sei que a fé de muitas pessoas tem desfalecido.
Mas eu sei também que o Senhor, Ele pode aumentar a nossa fé. Sabe, queridos, esse é o tempo de você clamar ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Diga comigo: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu não quero ser como Tomé, eu não quero ser como outros que não creram. A palavra diz que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Se você crê, você é um bem-aventurado, ou seja, você é um abençoado. Pai, no nome de Jesus, eu apresento esse homem, essa mulher, essa família. Tome em tuas mãos e abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, aumente a nossa fé, aumente a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus.